Estamos de volta com o grande debate. E o governo federal anunciou a liberação de 647 milhões de reais para conter os efeitos da seca na região norte do país. Só no Amazonas, a estiagem caminha para ser a maior já registrada no estado. 60 dos 62 municípios já foram afetados. Ontem, o nível do Rio Negro chegou a 13,49 metros, o menor da história. Zé Eduardo, o Brasil faz o dever de casa para combater o desmatamento, principalmente na Amazônia. De quem é a culpa? Começou a fazer agora, depois do governo Lula, porque antes nós tivemos situações verdadeiramente desastrosas do ponto de vista do desmatamento, aliás, reconhecida pela opinião pública internacional. Né? Ou seja, houve um descompromisso do governo Jair Bolsonaro em combater o desmatamento e mais. Houve políticas para liberar a boiada, não é isso que disse o ministro do Meio Ambiente, aproveitando-se de momentos para que se pudesse, então, incentivar madeireiras e devastadores? Isso foi uma realidade. Infelizmente, o desmatamento cresceu brutalmente no governo Jair Bolsonaro, os órgãos foram desmantelados, o IBAMA foi desmantelado. Isso é uma grande catástrofe que agora começa a ser recomposta. Não bastasse isso, as políticas desenvolvidas pelo governo Jair Bolsonaro relativamente ao combate da seca, elas chegam a ser risíveis. Eu vou fazer apenas uma demonstração. Em 2003, o governo Luiz Inácio Lula da Silva lançou o programa de cisternas, que foi extremamente eficiente. A cisterna ela coleta a água da chuva para fazer da água de beber para as pessoas quando não tem e, ao mesmo tempo, para permitir plantação e gado. Pois bem, apenas para se ter uma ideia, falo agora do governo Lula e Dilma, em 2013, o governo federal construiu 142 mil cisternas. Em 2014, 149 mil. Em 2021, o governo entregou 4,3 mil. Em 2022, 5,9 mil. E o governo Jair Bolsonaro, em todos os anos, sabe quantas cisternas entregou para o povo que passa sede da seca? 42 mil. Ou seja, muito menos da metade do que em 2013 e 2014 foi entregue. Então, de certa forma, nós temos que olhar o desmatamento, a retirada de recursos para o combate à seca que foi feito Jair Bolsonaro e dizer é inaceitável o que este governo fez com o povo brasileiro, notadamente aqueles que sofrem esta situação hoje e que o governo federal tenta corretamente investir e reverter. O Brasil faz o dever de casa, de quem é a culpa? Bom, primeiro só uma palavra de solidariedade aí a todas as vítimas dessa seca histórica, né? Ao contrário da esquerda brasileira radicalizada, eu não faço oposição de terra arrasada e sei entender que às vezes, né, as intempéries acabam vamos dizer assim, se sobrepondo às melhores intenções das nossas autoridades. Também queria só, né, a título de contraponto mesmo, né, convidar o nosso telespectador a ver os números, né, e os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, especialmente referente aos meses de junho e setembro deste ano, que bateram recordes em número de queimadas. Queimadas essas que foram atribuídas pela própria ministra do Meio Ambiente, não só às condições da seca, mas também a incêndios criminosos. Ela só se esqueceu que ela não é comentarista, como eu e o Zé Eduardo aqui. Ela é ministra e ela tem poder de ação para combater isso. Sobre as políticas em relação ao Nordeste, né, eu destacaria o seguinte: eu não acho que a seca foi um problema premente. O que a gente verificou, e isso são dados oficiais, é que 2020 foi o ano em que menos brasileiros estiveram abaixo da linha da extrema pobreza e mais. O governo tão criticado, o governo anterior tão criticado pelo Zé Eduardo Cardoso, foi o governo que ampliou a cobertura do Programa Nacional de Transferência de Renda, que se chamava Bolsa Família, virou Auxílio Emergencial, depois Auxílio Brasil, agora Bolsa Família de novo, ampliou a cobertura para mais 10 milhões de famílias e triplicou em valores corrigidos o valor do pagamento médio. Então, nesse sentido, eu acho que as necessidades mais básicas, né, do povo mais humilde do Brasil foram atendidas longe do ideal, tanto em um governo quanto em outro, mas é importante também destacar os méritos da gestão anterior. Ok, senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.